Hoje vamos conversar de novo com o Dr. Arnaldo Lichtenstein, diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo e também comentarista do Jornal da Cultura. Tudo bem, doutor Arnaldo? Oi, Denise, tudo bem? Prazer em estar com vocês e com seus ouvintes. Diretor de um pedaço pequeno do HC, É muito verdade, pequeno. diretor, né? Bom, doutor Arnaldo, nós conversamos, fizemos uma entrevista no ano passado, final do ano passado, e na época você tinha dito que iria lançar no início desse ano um livro, né, que seria um livro de cabeceira para leigos, né, sobre medicina preventiva, e de fato isso ocorreu. O livro é Saúde no Cotidiano, Viver Bem é Preciso, da coleção Cotidiano, não é isso? Isso aí, isso aí. Foi uma coisa muito gostosa, missão cumprida, promessa cumprida, e é bem legal. É o meu primeiro livro individual. Ótimo. Viver bem é preciso. Como é preciso, mas é possível? No É momento de hoje que a preciso. gente está vivendo? Impossível, mais ainda. Quer dizer, quando a gente fala de epidemia, parece que a saúde se resume a isso, né? Se resume a Covid e como preveni-la. Sim, é uma coisa pontual, muito importante na humanidade, mas a vida vai continuar depois, felizmente, né? E a gente precisa, cada vez mais, com essa lição que a gente teve, se cuidar, né? É. Então, a ideia não é sair dessa epidemia e falar, pronto, nunca mais vai acontecer nada comigo. E aí são dicas que a gente pode dar, principalmente para aplicação prática, né? Quer Dia a dizer, dia mesmo, né? a gente estuda há muitos anos as evidências científicas do que a gente fala no livro, quer dizer, o que tem de verdade nessas afirmações. Mas a gente tem também 30 anos de consultório que a gente vê as dúvidas e vê como fazer isso se transformar em realidade. Então, esse é o contexto do livro. Associado com uma pitada de bom humor, humor Isso. judaico muitas vezes, O humor sutil, né? E até e o meu citações, hobby. né? Eu gostei que teve uma citação que você falou, eu não me lembro qual foi qual foi o capítulo, mas que você usou aquela ideia de 2 judeus, 3 sinagogas, mas para uma outra situação. O que eu fiz é o seguinte, eu anotei aqui um pouquinho os capítulos e, se possível, se a gente puder falar um pouquinho sobre cada um desses capítulos. Eu sei que são Com muitos, mas a certeza. gente dá tipo assim, um resuminho, pode ser? Excelente, excelente. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos falar sobre o sono, né? Sobre a importância de dormir bem. Na minha opinião, até acho que muitas pessoas, a gente sempre pensou que durmo 8 horas por noite, 9 horas por noite, isso seria sinônimo de dormir bem, mas pelo que está escrito ali, não é bem assim. O que é dormir bem? É, a principal pergunta que o pessoal faz para mim é quanto eu preciso dormir, né? E a resposta é simples, o suficiente. Aí o pessoal não gosta muito, né? Por quê? Porque tem gente que dorme 9 horas e não é suficiente, e tem gente que dorme 6 horas e é suficiente. Então, não é o número de horas necessariamente que é fixo para todo mundo. Tem também a qualidade do sono, Isso. né? Quer dizer, então, muita gente não aprofunda o sono. Então, a gente discute até um pouco para que serve o sono, né? Já que a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Quer dizer, se você viver 90 anos, 30 anos você vai estar dormindo. Parece meio terrível, né? Mas Eu tem uma gosto de função. dormir, eu não acho terrível, não. Justamente porque é reparador, né? É reparador. Ele é como se fosse uma limpeza do disco rígido do cérebro, né? Quer dizer, fora a análise psicanalítica dos sonhos. Mas então, quando você aprofunda no sono, você consegue fazer essa função do sono. E aí você fala em sono reparador. E pessoas que, mesmo dormindo 9 horas, não atingem isso, não tem isso.
E aí vai ter a sonolência diária, aí vai ter problemas de cognição, inclusive, quer dizer, de concentração. Então, isso pode ser muito danoso para o dia a dia. Imagina uma criança que não dorme bem, por exemplo, como vai ser seu aprendizado, né? Ou uma pessoa que opera máquinas complexas, como que vai ser o perigo para ele e para os outros. Então, quer dizer, tem muita coisa e muitas doenças podem influenciar no sono. E aí a gente dá dicas de quando, como fazer esse sono ficar legal e quando procurar um médico quando Inclusive não está sobre legal. insônia também, né? Que tem uma grande parte das pessoas, assim, tem esse problema de insônia, né? E isso Isso. realmente também tá bem colocado no livro. Então a insônia, ela pode, tem vários tipos de insônia, É, né? Que a pessoa não consegue dormir e a pessoa que acorda no meio da noite. E são problemas totalmente diferentes uma da outra. é E verdade. aí, por isso que precisa a higiene do sono que a gente fala. Quer dizer, para você dormir, você precisa um ambiente legal, tá? Precisa estar silencioso, precisa estar escuro, precisa estar arejado, você não tomar cafeína, estimulantes, você não pode ir com celular para a cama, né? Só a luz do celular inibe hormônios, né? Que fazem você dormir. Então, tem um Televisão monte também, né? de... Televisão Oi? também, né? Essa coisa de televisão no quarto também. Exatamente, exatamente. Não só pelo filme que libera adrenalina, mas pela luz, pela luminosidade. E geralmente as pessoas colocam no escuro, né? Gostam de ver televisão no escuro, celular no escuro, realmente não é uma boa ideia. Isso realmente eu sabia, mas o que eu achei mais interessante são porque o sono a gente acha que tudo bem, é uma questão, mas tantas coisas que podem acontecer com a nossa saúde decorrente de uma noite mal dormida, de várias noites mal dormidas, né? Então, Isso aí. realmente foi surpreendente também. Em relação à alimentação, né? Gordura versus a pessoa. As pessoas têm aquela coisa, a pessoa gorda não é sinal de saúde, realmente, na maior parte, não é mesmo, mas também fala sobre a magreza, né? Que ninguém pensa tanto assim, a pessoa magra está melhor do que a pessoa gorda. Fale um pouco sobre isso. Então, a minha geração, que não é a sua, É você mesmo, acho que tinha, é mesmo. Saber que idade. tinha um concurso de crianças fofinhas, né? É, Promovida pela Johnson, né? O laboratório Johnson, é que faz a vacina agora. Então, o bebê que ganhava, ele ia para a capa de revistas, ia para a televisão, era chamado bebê Johnson, era aquele fofinho que dava vontade de apertar a bochecha. Hoje se vê que muitos daqueles bebês eram desnutridos, porque tinha um monte de carboidrato que inchavam, a pessoa ficava gordura pura, mas não tinha falta de outros nutrientes. Então, daí que veio o estudo que ser gordinho não é saúde, né? E isso nós estamos falando de 40, 50 anos que teve essa revolução. E hoje em dia, o padrão social da beleza, que é a magreza, isso impõe a pessoas uma tortura, né? Veja as modelos, né? As modelos de passarelas. Quer dizer, por exemplo, a Gisele Bündchen, que era o modelo de beleza para as mulheres, ela tinha, pelo menos, um índice de massa corpórea, quer dizer, uma medida de gordura ou de magreza abaixo do que é recomendado e com riscos à saúde. Então, essa magreza impositiva da sociedade faz mal, com certeza. quer dizer, nem gordo, nem magro. A pessoa tem que ter um Tem que ter meio termo aí, o peso, mas a nutrição adequada. Então, não adianta você não ter músculo, só ter gordura, mas o peso está adequado. Então, é toda uma composição das estruturas do corpo, através de uma alimentação adequada. certo? E eu fiquei até assim surpresa que você coloca que 52% da população do Brasil está acima do peso, né? Exatamente, quer E nos dizer, Estados Unidos, veja, mais de 70%, isso é isso assustador, né? tem alguns problemas, quer dizer, antes da epidemia dos Estados Unidos,
de saúde pública absurdas, absurdas. Quer dizer, a obesidade é uma delas, né? E no Brasil foi uma coisa muito interessante. Isso foi uma mudança muito rápida no Brasil entre as pessoas que passavam fome e as pessoas que ficaram obesas. Isso foi muito nítido no governo Lula. O que aconteceu? O governo Lula, ele instituiu o programa Fome Zero, não sei se vocês lembram. E quando ele instituiu o programa Fome Zero, no momento do planejamento disso, tinha mais desnutridos passando fome miseráveis. Quando ele começou a instituir, quer dizer, 2 anos depois, as estatísticas mostraram que tinham mais obesos do que os desnutridos. Foi uma passagem do terceiro mundo para o primeiro mundo e seus problemas absurdamente rápida no Brasil, né? Isso, historicamente, foi uma coisa que desconcertou, né? E, hoje em dia, a gente sabe os problemas da obesidade, né? Quer dizer, nós estamos falando de hipertensão, diabetes, né? O colesterol e com consequentes problemas cardiovasculares, derrame, AVCs, né? E problemas renais. Ou seja, em termos de saúde pública, se a gente tivesse meia dúzia de metas, uma delas seria a nutrição adequada do povo. É difícil, né, doutor Arnaldo, porque eu até, isso que você está falando, eu tenho me chamado a atenção porque nas entrevistas, nas matérias que fazem nas comunidades, em locais onde tem muitas pessoas pobres, muitas pessoas obesas, né? Então, assim, é a qualidade da comida, naturalmente, que faz. Não é a quantidade da comida, talvez. Eu não sei. Verdade, porque a comida que engorda, a comida industrializada é mais cara, é mais barata. Então, veja, você ter quantidades de calorias em pequenas porções, ela é muito mais acessível. Então, essa que é a influência que deveria ser do governo. Veja, um dos programas dos Estados Unidos de maior impacto recentemente foi uma medida absolutamente simples. Numa rede de fast food, podemos até citar o McDonald's, nos Estados Unidos, se dava o refil de Coca-Cola de graça. Então, as pessoas iam no McDonald's comendo aquela comida absolutamente inadequada, mas tomavam litros de refrigerantes a cada refeição. Se proibiu o refil. Sabe o que aconteceu? Caiu absurdamente o número de quilos de libras dos americanos. Quer dizer, medidas absolutamente simples, indo no ponto, pode determinar isso. Então, quer dizer, isso é um programa de saúde pública. Complicado isso. Bom, no caso aqui, é saneamento básico, né? Falando sobre a qualidade da água. Bom, aqui no Rio de Janeiro, não é exatamente isso, mas também isso. A gente está tendo um problema enorme aqui com a SEDAI, né? Tá, o pessoal, quem pode bebe água mineral, quem não pode bebe essa água aí, que sabe lá o que tem. Qual é? E eu descobri isso há pouco tempo. Quer dizer, quando se fala, não se preocupe que o cheiro é por causa de algas que decompõem, né? Mas aí é simples a associação. Da onde vêm essas algas? Da poluição. Então, o que acontece? Não é porque a água é potável, mas se ela tem algas, ela está muito poluída. E no processo de potabilização da água, muita coisa não dita tem por aí. Eles garantem que não faz mal nenhum à saúde, né? Mas aí são as narrativas, não é verdade? Cada um tendo sua versão que mais te interessa. Mas o que a gente sabe, por exemplo, em São Paulo, na periferia de São Paulo, nós vivemos, e no Rio também, quer dizer, das grandes cidades, como se fosse o terceiro mundo, e isso nas maiores cidades do Brasil. Quer dizer, a questão de 20 quilômetros do centro, você muda a população como se fosse um retrocesso de 500 anos do desenvolvimento da sociedade. Pessoas que moram a 20 quilômetros do centro, ou 30 quilômetros do centro, vivem menos do que as pessoas
que vivem no centro. As pessoas que vivem a 30 quilômetros, hoje em dia, morrem mais da Covid, pela mesma situação de saneamento básico, de nutrição inadequada. Ou seja, saneamento básico foi, na história da humanidade, uma das grandes revoluções que determinou as pessoas viverem mais. Para você ter uma ideia, na década de 40 do século passado, quer dizer, nós estamos falando 80 anos, 60 anos, a expectativa de vida da população brasileira dobrou. Se morria, em média, com 40 anos. Hoje em dia, nós estamos perto de 80 anos. Por atitudes do tipo saneamento básico. A higiene é muito importante, né? A prova dessa higiene que a gente fala, o simples ato de lavar a mão hoje pode evitar muitas doenças, inclusive a Covid, né? Ou a Covid principalmente. Mas a gente tem, assim, eu sei que esse livro é um livro para todos, né? Como você coloca aqui, o livro é para aquela população que está viva, o público-alvo, aquela que está viva. Mas nem todo mundo tem condições, né? Quem mora numa comunidade não tem água nem para tomar banho, nem para fazer o mínimo possível. Fica mais difícil, né? Então, mas é exatamente isso. Quer dizer, a minha visão de governo é justamente para promover a equidade. Quer dizer, então, obviamente, a comunidade vai se organizar e exigir do governo providências. É a famosa urbanização das favelas, para se chegar um CEP, um Código de Endereçamento Postal, da pessoa existir, da pessoa ter luz, da pessoa ter saneamento básico. Então, esse é o dever de um governo que verdadeiramente se preocupa com a população e não descobrir, no meio da epidemia, que tem 37 milhões de invisíveis. Invisíveis é exatamente essa pessoa que vive, que não existe oficialmente para o governo. Então, essa é a mudança que a gente tem que lutar, brigar e denunciar. Certo. Bom, chegamos no item vacinas. Que a gente... É isso. Nada mais atual, né? Nada mais atual. Mas as vacinas... soube que era importante, né? Mas agora mais do que nunca. Quer dizer, esse livro, só um detalhe, não menciona a Covid. Eu sei. Porque não tem nada a ver, foi de propósito, escrito no meio da epidemia, não menciona justamente por isso, para a gente ver que tudo isso que a Covid está trazendo, ela está simplesmente mostrando as feridas da sociedade e da saúde. Quer dizer, quando se fala em vacinas que se procura absurdamente contra doenças novas, as vacinas já existem há muito tempo, pelo menos 200 anos, né? Nós vamos dar o exemplo, por exemplo, da varíola, né? Que 200 anos depois de descoberta uma vacinação, que foi a primeira desenvolvida, se erradicou a doença da face da Terra. Quer dizer, então, não é que se controla uma doença. Vacinas eliminam. Não existe varíola que matou na história da humanidade 300 milhões de pessoas, pelo menos. Pelo menos. Quer dizer, a poliomielite, a paralisia infantil, está em vias de ser extinta da Terra. E só não foi por uma historinha bonitinha que a gente contou no meio do livro aí, trágica, mas bonitinha. Quer dizer, então o Brasil sempre teve, todo mundo está repetindo isso nessa situação, de ser um exemplo mundial nisso. Quer dizer, a gente faz bem a parte de vacinação. Então, a ideia é, sim, existem vacinas, existe um calendário adulto que tem um monte de vacinas. A gente pode citar desde a adolescência, HPV, aquela doença sexualmente transmissível. Se todos os nossos adolescentes se vacinarem, nós vamos exterminar não o HPV, o câncer de colo de útero, que tem 90% de relação com o HPV.
Nós estamos falando da vacina da gripe, da meningite, da pneumonia, da hepatite. Nós estamos falando de um calendário de vacinas do tétano, que todo mundo esquece essa doença. Nós estamos falando de um calendário de quase 10 vacinas da vida adulta, e isso evita mortes. Agora vai começar a gripe, né? Vacina contra a gripe. O H1N1 já foi a bola da vez de dizimar a humanidade. Hoje em dia ainda mata milhares e milhares de pessoas no mundo. Por isso a vacina evita isso. Interessante que você escreve, né? São coisas que a gente não se dá conta, mas a gente sempre associa a vacina à fase da infância, né? Da criança. E o adulto, ele não se preocupa muito. Eu mesma, com relação à vacina da gripe, apesar de pegar gripes, nunca peguei uma gripe muito forte, mas assim, nunca me preocupei em relação a tomar a vacina. E de uns anos para cá eu tenho me vacinado. Então, isso. Agora, sem querer entrar na Covid, mas entrando, porque o brasileiro está acostumado a tomar vacina, né? Tem essa questão de ter uma tradição em vacinação. Por que existe um número de 500 mil brasileiros que não tomaram a segunda dose da vacina? Isso foi o quê? É específico para essa vacina? Ou é uma nova, sei lá? Não, então, assim, existiu há alguns anos, uma década atrás, um trabalho que foi denunciado, foi despublicado e o autor foi punido e foi provavelmente cassado a sua licença médica na Europa, que publicou que a vacina do sarampo causava autismo. Tá? Então, foi um trabalho absurdamente mal feito, todo mundo já reconhece isso, e que foi retratado, mas quando ele falou isso, causou um impacto que as pessoas pararam de se vacinar contra sarampo. Teve uma epidemia na Alemanha, em outros países da Europa, depois dos Estados Unidos, e até no Brasil, antes da Covid, estava tendo um surto de sarampo enorme. Isso foi um estopim para a linha antivacinal. Aí apareceram pessoas totalmente mal informadas sobre práticas naturais da medicina, onde muita gente propagou que é melhor obter imunidade com a doença do que com a vacina, aquela linhagem errada de conhecimento que não é nem medicina. Então, você junta essas duas pessoas e junta negacionistas, em geral, de maneira geral, você tem a campanha anti-vacina. Mas voltando à Covid, essas 500 mil pessoas foram pessoas idosas, né? Então, pessoas idosas, não é que elas têm a noção de que não deve se vacinar, ou que se passou mal, ou que... Não, simplesmente esquecimento. Precisam de pessoas cuidadoras que lembrem onde e quando se vacinaram. É óbvio que as pessoas, o governo, tem que ter essa prática, e eu vou começar a divulgar e fazer a campanha disso, de lembrarem as pessoas que têm que voltar para a segunda dose. Normalmente, a segunda dose de uma vacina é mais com, por exemplo, a hepatite, que as pessoas não estão acostumadas na vida adulta. Então, as vacinas são uma só e acabou. Então, as pessoas não têm essa noção de que são duas doses. Então, é questão de lembrança, não é questão de negacionismo. É óbvio que muitas ficaram doentes e algumas morreram depois da primeira dose, porque não protege totalmente uma dose mesmo. Certo. Então, é questão, provavelmente, de lembrança. Ótimo. Menos mal, né? Espero. Dentes, né? A saúde bucal. O dente está relacionado a tudo, né? Inclusive ao coração. Isso, tá? Então, assim, pessoas que têm problemas de válvula cardíaca,
quando você tem um abscesso dentário, você pode infectar essa válvula e causar uma endocardite, né? Uma infecção valvar. Mas a questão não é nem isso. O problema de dentição no idoso é uma coisa, é um problema de saúde pública. Quer dizer, o idoso, quando não tem dentes adequados ou uma prótese mal adequada, é causa de emagrecimento. E muitos médicos e familiares, por causa desse emagrecimento, pensam, obviamente, no câncer. E aí você imagina o transtorno, os exames que se faz, quando uma simples pergunta e inspeção veria que não tem nada de câncer, só ele não está comendo porque não tem dente, né? Então, nesse capítulo, eu faço uma citação histórica muito interessante do MIT, de uma dos institutos de tecnologia dos Estados Unidos mais respeitáveis, fizeram uma pesquisa, né, de qual a maior invenção da humanidade e colocam 5 ou 6 alternativas: computador, automóvel, micro-ondas, celular, escova de dente. Adivinha qual que ganhou? Escova de dente, porque essa invenção da humanidade com baixíssimo custo, perto dos benefícios que ela traz, é superior a qualquer computador, a qualquer celular. Com certeza. E a maneira adequada também de usar, né? É isso. Na verdade, eu fui os estudar outros isso. que surgiram depois, né? Que é o fio dental. Eu fui estudar. Assim, nós médicos não aprendemos como ensinar e como fazer a escovação adequada. Tive que estudar para fazer esse livro. E, na verdade, sabe o que eu descobri? Que não importa. Importa o tempo que você gasta. Então, mais do que fazer na vertical, na horizontal, na diagonal, o importa o tempo, porque é mecânico a coisa. Então, quer dizer, você gastar 4 minutos por dia é suficiente. É interessante. Engraçado, isso que você está falando, eu tenho reparado que eu vou com frequência, né, no dentista. Frequência, sim, de 6 meses. E sempre quando eu ia, de uns 2 anos para cá, a dentista parou de falar sobre a maneira como tem que escovar, né? Mas sim o que eu tenho que fazer é passar fio dental, aquela interdental, essas coisas assim, mas a forma como eu vou escovar, realmente, isso é uma coisa que parou de se falar. Lógico, para quem tem problemas de gengivites, aí sim, mas quem tem uma saúde bucal boa, o que importa mais é a quantidade da coisa. Entendi. Bom, vamos então falar sobre cigarro. Bom, cigarro a gente já sabe que é um vilão e não tem nenhuma indicação contrária, né? Mas existem alguns truques que a gente precisa ficar atentos. Quer dizer, apesar, o Brasil deu um exemplo mundial de controle do tabagismo, diminuiu pela metade depois das campanhas nos maços de cigarro, na proibição de se fumar em lugar público, que teve aquela super polêmica inicialmente, diminuiu pela metade. Mas existem alguns truques da indústria do tabaco. Tá? Então, a primeira delas é o cigarro eletrônico, que o pessoal fala não faz mal, vicia. Tá? Então, a nicotina que tem no cigarro eletrônico, ela, apesar de não ter os 2.000 componentes que tem no cigarro, quando tem o controle de qualidade, ela vicia. Então, inicialmente, foi usado para a pessoa que fuma parar de fumar, e a partir daí diminuir o risco de câncer e ir diminuindo, minimizando o dano, mas ela foi usada de maneira a introduzir o jovem no vício do cigarro. Então, jovens começando a fumar o cigarro eletrônico era um jeito de viciar os adolescentes.
Outras técnicas foi colocar menta, colocar outros ingredientes para transformar o sabor não tão desagradável. E outra forma que está super na moda é o narguilé, ou narguile, como outros falam. Quer dizer, está na água, então isso filtra tudo. A maior besteira que existe. Numa sessão de horas fumando, a pessoa fuma mais de um maço. Terrível, Tá? terrível. Então, quer dizer, não é uma coisa sem risco, mesmo hoje em dia. E dá para parar de fumar, mesmo os que ainda são muito viciados. Difícil, né, doutor Arnaldo? Eu já até ouvi falar que a nicotina, ela vicia mais do que a cocaína. Isso é verdade? É verdade, porque a absorção ela é muito mais rápida. E veja, a cocaína você usa esporadicamente e o cigarro você usa continuamente. Então, a estimulação cerebral do cigarro, sim, pode ser maior do que a cocaína. E a taxa de parar o vício vai de 1/3 à metade das pessoas. Ou seja, dá para tentar, e existem técnicas que eu até coloquei no livro aí, de fases desse vício. Certo. Bom, em relação à violência, né, no trânsito, arma de fogo e tudo isso ligado às drogas, né, ao álcool, enfim, todas as drogas, álcool é uma das drogas. Como as pessoas podem se... Bom, a gente tem agora a lei seca, né, que no caso do álcool, que ajudou bastante, né? Quando a gente fala de mortes por isso, nós estamos falando entre acidente de trânsito, entre drogas, o tráfico, a violência gerada, nós estamos falando de pelo menos 100 mil mortes por ano no Brasil. Tá? Então, quer dizer, é muita coisa. Quando a gente fala que a Covid está em 330, é a catástrofe, né? Nós estamos falando num ano. A morte violenta é uma coisa endêmica de mais de 10 anos. Então, se a gente somar essas mortes, dá muitas e muitas Covides. E a gente não presta atenção. Em São Paulo, é mais um motoqueiro morto na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, onde tem mais mortes disso. Ou é mais um achado, um corpo carbonizado num carro abandonado por causa de drogas. Quer dizer, a gente ignora que isso seja um problema de saúde pública. São 100 mil mortes por ano, há mais de 10 anos. Nós já estamos falando de 3 Covides nos últimos 10 anos. Nossa, muito tempo. E a arma de fogo, então, agora, então, com essa lei aí que todo mundo pode ter uma arma, né? Ou 2 ou 3, sei lá quantas. Não, são dezenas que podem. Pois é. Então, quer dizer, eu nem quero entrar nessa polêmica agora da lei, mas existem algumas coisas científicas, né? Então, por exemplo, é claro que se você tem uma arma em casa, entre adolescentes, crianças e adolescentes, o sucesso de um suicídio é absurdamente maior. Então, quer dizer, isso daí está absolutamente demonstrado. Você tem dados que a grande parte das armas que estão em mãos de bandidos vieram de armas legalizadas que foram roubadas. Então, quer dizer, você tem um monte de evidências aí, e óbvio que as pessoas usam arma porque não se sentem seguras. E, de novo, aí o Estado, com seu papel de dar a segurança, de fazerem as pessoas se sentirem seguras, contornariam tranquilamente esse problema. Com certeza, com certeza. Em relação às vitaminas, bom, as vitaminas, eu estou pulando assim para a gente ter tempo de falar sobre tudo, né? Porque realmente cada capítulo desse acho que seria uma entrevista, né? É verdade, mas é por isso que eu fiz esse popurrí, para as pessoas pensarem. Pensarem. Quer dizer, é um livro de que, veja,
todos esses itens não foi à toa. Esses itens fazem parte do que a gente chama de Global Burden of Disease. O que quer dizer isso? São as situações e doenças que mais tiram anos de vida de uma sociedade. Então, isso é um estudo muito bem feito de que falar, por exemplo, se você tem uma pessoa com expectativa de viver 80 anos, vamos supor, e ela morre aos 70, ela perdeu 10 anos de vida. Mas se uma pessoa morre, por exemplo, aos 40, ela perdeu 40 anos de vida. Quer dizer, sem juízo de valores, de que é pior morrer um jovem do que velho, nós estamos falando em números de parâmetros de uma sociedade que se preocupa com a saúde de si. Então, quer dizer, se somam esses anos e se veem atitudes para aumentar o ano de vida da sociedade. E esses capítulos são exatamente isso. E é interessante que não é nada assim muito complexo, né? Cada item desses assim, a gente pode fazer, não é uma coisa impossível, né? E lógico que tem situações aqui, como a gente já falou, que depende totalmente, né? Mais não, depende totalmente da política, né? De fazer, no caso, saneamento, né? E dar condições para as pessoas poderem viver bem. Mas no dia a dia, para nós, né, classe média, dá para a gente fazer tranquilamente, acredito. Mudando a sua rotina de vida. Exatamente. Essas vitaminas, né, eu fiquei até surpresa, porque quando surgiu de novo a Covid, né, se falou muito em tomar vitamina D, né, e que a vitamina que pegar sol não era suficiente. Eu mesma tomei vitamina D, né? Meu médico receitou, mas pelo que eu entendi, não é a nossa prática natural já é o suficiente para não ter. A indústria da vitamina é uma das indústrias mais rentáveis no mundo. Pois é. Tá? E veja os garotos propagandas que teve para fazer propaganda de vitaminas. Nós estamos falando de Pelé, Neymar, de pessoas que têm cachês milionários, tá? Então, a ideia errada que foi vendida é que se você está desanimado, se você está impotente sexualmente, se você está cansado, a vitamina vai resolver esse problema. Não, absolutamente não. E eu cito uma dúzia de situações em que precisa se tomar vitamina, mas absolutamente não vai resolver aquela propaganda básica das indústrias, tá? Não é assim que se resolve. E com alimentação saudável, nós repomos todas as necessidades de vitamina do corpo, exceto algumas doenças, obviamente, e aí a gente explica. Mas, assim, a história da vitamina D é uma história que daria 3 programas. Eu também acho, porque eu já ouvi de tudo. Mas a gente já escreveu, inclusive, artigo científico que teve um impacto grande o suficiente para eu ser convidado para escrever um editorial de uma revista científica, tá? Quer dizer, discutindo exatamente a não necessidade, na grande maioria das vezes, de se tomar vitamina D. Com a pandemia, alguma coisa sim mudou, porque as pessoas ficaram mais em casa. Mas veja, para você ter vitamina D, você precisa de 10 minutos de sol forte, é aquele que os médicos não recomendam para a pele, 10 minutos na região dos braços, do colo e do rosto, sem protetor solar e sem vidro. Isso é suficiente. Tá? Então, para ter os estoques, quer dizer, não é para você ficar 3 horas no sol do meio-dia, não. Isso todo dia. Na verdade, é 1/3 do tempo que você ficaria vermelho.
Tá? Então, como 10 minutos ninguém fica tanto. a maioria das pessoas meia hora, então se fala em 10 minutos. Mas algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Isso Então, diariamente? Poderia até ser 3 vezes por semana, mas a gente fala em 5 dias. A gente Ok. fala em 5 dias. É igual o exercício, Então, né? o exercício é um pouco mais. O exercício Não, o são exercício são 150 horas por semana, não foi? Não, foi minutos, 150 150 minutos. minutos Então, por semana. imagina, 150 horas. São 30 minutos, meia hora, 5 dias por semana, ou 50 minutos, 3 dias por semana. Exatamente. Não é difícil. Não, não é mesmo. Eu. Vamos lá, qual é a próxima? Automedicação. Isso aí é o que realmente eu não sei se isso é uma coisa específica do brasileiro, mas eu conheço muita gente que. Porque aqui a gente tem muita facilidade, né, de comprar remédio. Em Mas países. veja, Denise, assim, quando a gente fala em automedicação, nós estamos falando desde tomar um analgésico para uma dor de cabeça, até Então, tomar antibióticos ou remédios para pressão alta. Sim, sim. Tá? Quer dizer, porque ouviu a vizinha, porque os bem-intencionados, né? Mas o que está por trás disso também é o sistema de saúde, novamente. Quer dizer, você não vai em nenhum lugar do mundo procurar um serviço de saúde porque a sua dor de cabeça que sempre você tem voltou. E você sabe que ela vem porque não dormiu direito ou tomou um vinho e que melhora com aquele analgésico. Então, você não vai procurar médico por isso. Tá? Então, isso eu sou até a favor da automedicação. Mas quando a pessoa for no médico para sua consulta de rotina, aí ela tem que ser proativa de perguntar para o médico: olha, essa dor de cabeça que eu tenho, quando eu devo me preocupar? Quais são os sinais de alerta? Olha, essa dor nas costas que eu tenho, quando eu devo me preocupar? Então, isso vale a pena e sim se fazer automedicação nessa situação. O que não pode é, numa febre, tomar antibiótico por 2 dias, que sobrou do tratamento anterior. Ou tomar um antibiótico sem necessidade, né? Porque eu tenho um caso comprovado de que eu estava com uma gripe, que não, eu estava, acho que sinusite, e eu tenho uma amiga que ela adora receitar. Aí ela falou: não, toma logo, qualquer coisa eu já tomo logo antibiótico. Eu falei assim: não vou tomar antibiótico, porque eu não sei se. E realmente não era o caso do antibiótico. Não é Então, você mesmo. começa a tomar um antibiótico e vai no médico e de repente é uma outra coisa, você tem que tomar aquilo e terminar de tomar para entrar na medicação. Veja, uma das teorias do fim do mundo não é a Covid. Uma das teorias do fim do mundo, além dos desastres naturais, mudança climática, caiu um meteoro na Terra, uma das coisas mais palpáveis é a resistência bacteriana a antibióticos. Isso, Tá? além Então, disso. já existem muitas bactérias que não se resolvem com nenhum antibiótico e matam. Então, quer dizer, a história é por causa de receitar mais antibióticos, automedicação e por médicos. Tá? Então, quer dizer, a discussão é precisamos educar também os médicos. Isso sem falar de dar antibiótico para vírus, né? Para Covid. E absolutamente não funciona. Com certeza. Bom, o check-up, né? Que a pessoa vai ao médico, isso sempre falou, né? As pessoas, bom, quem trabalha num local que é obrigada, né, a fazer uma vez por ano, faz o check-up, ok. Mas quem não tem, quem é profissional liberal, quem não trabalha, enfim, como é que ela tem que Então, na primeira situação, que é o check-up da empresa, muitos erros. Tá? Então, existe a ideia errada de quanto mais exames eu fizer, melhor. Vou estar mais garantido que minha saúde está boa. Ou, mais errado ainda, que minha saúde vai ficar boa. Então, exames
tem muito bem definidos o que deve ser feito para cada idade e para cada pessoa. Tá? Então, isso daqui são pouquíssimos exames que devem ser feitos no check-up. Veja, o exame ele tem uma taxa de normalidade, quer dizer, o que é o valor normal de um exame, né? Qual que é a faixa? Baseado em 95% da população. Ou seja, 5% da população vão sair dessa faixa normal sem estar doente. Ou seja, se você fizer 20 exames, a chance de um exame seu vir anormal é 100%, sem que isso signifique doença. Então, quando você faz muitos exames, você vai criar problemas que você nem imaginava. Isso é muito comum, por exemplo, em exames de imagem, tomografias. Ah, eu vi uma bolinha lá. Ai, meu Deus, o que é essa bolinha? E essa bolinha vai determinar outros exames, outra angústia, até cair numa biópsia para ver que não era nada. É o que a gente chama de incidentaloma. São achados incidentais que não têm nenhuma significância clínica. E por isso que se tem que saber que exames fazer. É muito comum no meu consultório, doutor, eu quero fazer todos os exames, meu convênio dá direito. Esse é o maior erro. E aí eu brinco, né? Quando é um homem, eu falo de vamos fazer uma mamografia, quando é uma mulher, eu falo vamos fazer exame de próstata, né? Então, quer dizer, isso daí é tão absurdo quanto fazer o pedido quanto a resposta, né? Então, a ideia é tentar entender o que deve ser feito. Mais importante do que o check-up é a qualidade de vida. Tá? Então, todos os outros capítulos se resumem nesse. Por quê? Porque é mais importante você ter o filme da sua vida, que é tudo que você está fazendo para garantir saúde no futuro, do que aquela foto daquele momento. E o check-up é a foto daquele momento, que não é garantia grande de nada se você, por acaso, está bem ou mal naquele momento. Então, o ideal mesmo é a pessoa já ter um clínico, né? E ao longo dos anos, ele acompanhar e fazer os exames dentro E orientar. da necessidade, né? Veja, a check-up é mais conversa do que exames. Então, promoção da saúde, exame de check-up é conversa e orientação. Interessante. Isso é o check-up. É. As pessoas associam um médico bom àquele que dá muito exame para fazer, muito remédio, né? Isso. Você entendeu a essência do livro. Bom, o estresse. Esse, para mim, é o mais difícil, porque é difícil viver sem estresse hoje em dia e tentar separar coisas que valem a pena ou não, né? A gente se preocupar. Porque É exatamente muito isso. complicado, né, para isso. O estresse motiva. Se não fosse o estresse, o homem não teria sobrevivido. O estresse é a reação do homem para caçar o mamute ou para fugir do tigre. Se não tivesse esse estresse, ele seria comido pelo tigre e não teria caçado o mamute. Então, isso é o estresse, biologicamente falando. Ou seja, a liberação de hormônios, a adrenalina para subir sua pressão, batimentos cardíacos aumentarem, aumentar o açúcar para nutrir os músculos, para lutar ou fugir, né, dos animais. Isso é o estresse. O estresse é absolutamente útil para o homem. O problema é o estresse continuado. Exatamente. Esse estresse continuado é que vai causar hipertensão, diabetes e dezenas de outros problemas. Então, quer dizer, hoje em dia o estresse motiva, mas ele não pode ser destrutivo. Então, quando você fala em controlar o estresse, é ter válvulas de escape para essas tensões diárias que você tem no dia a dia. E aí são questões de escolha. Por exemplo, o exercício é uma opção boa para o estresse. Lógico. Eu falo muito da tecla F do computador. 1 hora por dia você tem que
ligar, apertar o F e acendir, fui, para não dizer coisa pior, e Uhum. falar, essa hora é para mim. Não tem meu chefe, não tem minhas redes sociais, não tem minha família enchendo minha paciência, não tem problemas. Eu vou me dar o exercício, eu vou me dar meu hobby, eu vou me dar uma música, eu vou me dar um filme. Quer dizer, então, esse egoísmo, entre aspas, é parte da solução desse tipo de coisa, mas precisa colocar na agenda, Tem que fazer né? um Quer dizer, treinamento para isso. essa hora é minha. Tem que fazer um treinamento. Isso aí é possível, mas com muito treinamento. E no caso aqui, o estresse, logo depois vem a saúde versus felicidade, né? Isso tem tudo a ver, porque impossível, né? A gente ser infeliz e ter saúde, não tem. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Na verdade, tem uma grande polêmica. As pessoas felizes têm mais saúde ou as pessoas saudáveis são mais felizes? Isso é muito complicado. Quer dizer, e quando você vai fazer trabalhos científicos, é impossível dissociar uma coisa da outra. Então, quer dizer, as coisas andam juntas, né? E aí você tem a imposição, inclusive, das redes sociais. Quer dizer, para ser feliz, eu preciso ter riqueza, preciso ter viagens, eu preciso fazer coisas que eu vejo no WhatsApp, na internet, meus colegas. Isso é uma besteira E absurda. isso cria o estresse também, né? A ansiedade de ter isso. Ansiedade, né? Existe o produto interno bruto para a economia, existe o índice de felicidade bruta de um país. Isso é medido. E tem países muito pobres que têm índices altíssimos. E tem países com um PIB altíssimo que tem um índice de felicidade baixo. Então, não é linear. Muitas coisas estão relacionadas, mas a gente discute até um pouco de filosofia disso, do que é felicidade, tá? Então, tem muita gente que acredita que felicidade é atingir expectativas, tá? Então, o que significa isso? Quando você tem uma expectativa baixa, você é feliz com menos. Quando você se impõe uma expectativa muito alta, você vai ser sempre infeliz, Infeliz. tendo muito mais do que materialmente, do que a grande maioria. Interessante Então, isso. tem uma questão de expectativas aí e da sociedade te impondo coisas. Então, quer dizer, aí você tem que vencer essas barreiras e saber se conhecer. Basicamente, essa é a ideia. É muito legal isso. Isso é uma boa reflexão, com certeza. Outros programas só disso. Bom, chegamos à velhice, né? A velhice e o que uma pessoa idosa, porque a gente associa, né, a velhice a problemas de saúde, né? O que é normal porque o organismo já está mais debilitado e a gente. O que pode ser feito para ter uma velhice com qualidade de vida? Isso. Então, a primeira coisa é qualidade de vida e segundo é o que é velhice, né? É, Quer dizer, é, o é. conceito de 65 anos, isso é para efeito de previdência social, tá? Não tem nada a ver com a cabeça nem com o corpo, tá? Quer dizer, 65 anos hoje em dia corre maratona, É, tá? Não estou falando do trabalhador braçal, da lavoura, que foi maltratado pela sociedade, isso não tenho dúvida, né? Mas eu estou falando da classe média, da cidade, que tem os seus recursos, né? Então, essa pessoa com 65 anos, no Rio de Janeiro, está correndo na orla lá, fácil, 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 né? fácil. Então essa não, absolutamente não, é uma pessoa velha. Tanto é que agora está entrando na lista da vacina, mas também não concordo, tem muita gente antes que isso. Mas a ideia é, nós estamos falando dos octogenários, dos nonagenários, tá? Então, para se chegar lá com saúde, nós temos que ter a saúde da cabeça e do corpo, né? Então, uma das coisas que assim me marcaram no começo da minha carreira
foi uma paciente minha que deu uma definição maravilhosa, tá? Velho é aquele que olha para trás. Assim, no meu tempo, quando eu era jovem, o idoso é aquele que olha para frente, o que eu vou fazer? Tá? Então, ter planos Muito é boa o essa frase. segredo, é o segredo, é o segredo. Eu uso uma diferente, mas que sempre me serviu para o resto, para toda a minha vida. Velho é aquele que tem mais que 20 anos que você. Isso funcionou desde os meus 20 anos. É bom, é. Iguala todo mundo, né? Iguala a Mas gente, a ideia, sim, isso tem muito a ver com a sua história de vida. com Tá? certeza. Então, é o que você fez até então. E Isso, essa o que é você fez até então em relação ao seu corpo, né? O seu organismo, em sua cabeça, a em sua cabeça. cabeça. Quer dizer, então, se você é uma pessoa que se impõe desafios, que está sempre crescendo, veja, em termos de Alzheimer, uma das coisas bem definidas para a pessoa adiar o Alzheimer, pelo menos, é ter desafios intelectuais. Então, mais do que qualquer remédio, então ter desafios intelectuais e fazer prática de exercício físico também, essas são as duas coisas que vão adiar o Alzheimer. Pode dar um exemplo de um exercício intelectual? Veja, quando a pessoa já está velhinha, nós estamos falando de fazer coisas simples. Por exemplo, a pessoa que já está com problemas, então o cuidador, o filho, liga para o pai, ou vai presencialmente, e fala: o que você viu hoje de notícias? Aí ele vai lembrar do que viu e, mais do que isso, dá a interpretação dele da notícia. Fazer palavras cruzadas, fazer sudoku. Eu tenho um paciente, um professor universitário, alto grau de intelectualidade, ele começou a ter Alzheimer. Então, impossível detectar em qualquer roda social pequenos lapsos de memória dele, porque ele intelectualmente é absurdamente acima da média. Mas aí a gente foi conversando e ele se colocou um desafio. Ele é economista, o papa da economia é Weber, Max Weber. Ele falou assim: eu vou começar a estudar alemão para ler Weber na língua original. Olha que tipo de desafio intelectual que ele colocou. Algo Isso depois realmente. dos 70 e muitos anos. É. Quer dizer, aí ele viu que não ia dar. Porque alemão precisa muitos anos. O que ele fez? Começou a tocar piano. É Olha, um outro desafio intelectual. é muito Você bom. entendeu? Então, são desafios intelectuais que têm que ser viáveis para cada situação, Então, no para caso, não cada. precisa esperar chegar até os 80 anos para começar, né? Eu acho que Veja, aquele estresse que a gente estava reclamando de fazer muitas coisas pode ser útil nisso. Quer é. dizer, desafios intelectuais. Eu, por exemplo, durante a epidemia, a pandemia, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, mas não só com doentes com epidemia. Colocar um livro, fazer um livro. Foi o meu desafio intelectual para evitar Alzheimer. Imagina. Você entendeu? Então, cada um tem que fazer o seu desafio. Essa é a ideia. Legal isso, muito importante. Eu gostei muito do livro, recomendo, né? E eu acho que realmente são coisas simples, mas a gente tem que ter uma disciplina, né? Eu acho que o que falta para todo mundo é disciplina, É isso. E não é? pôr na prioridade. Quer dizer, para você colocar disciplina, você tem que dar importância. Porque senão você não vai Sim. colocar. Então, assim, é primeiro internalizar que isso é importante. Então, um livro pode ser um toque, uma chacoalhada nas pessoas que, opa, eu posso mudar. Ou Isso eu pode ser devo mudar. também um desafio, né? O Exatamente, início do exatamente. desafio, né? Você tentar seguir, né? Porque são coisas difíceis, não são fáceis para quem não faz, quer dizer, difíceis do ponto de vista de quem não faz e acha que não vai conseguir.
Mas tem podem dicas, ser tem dicas muito muito simples. boas, com certeza. As pessoas imaginam muito mais que deveriam fazer do que é o real. É, Então, por exemplo, para exercício, as pessoas associam academia. é. Não, Não, para fazer dieta significa que eu vou perder 30 quilos num mês. Não. Quer dizer, então são coisas que as pessoas têm mais uma fantasia do que é a realidade. Então é isso que precisa ser internalizado. inclusive, teve uma coisa que eu adorei também, que pode ter um dia que chutar o balde, né? Então, aproveitar aquele dia na alimentação que pode chutar o balde para aproveitar. E comer com prazer. Exatamente. Tudo é Tá? Então, possível, a gente tem que ter boa comer com vontade, prazer. Não né? adianta comer culpado, que É aí também não verdade. adianta. Dizem que comer culpado engorda, mais do que não. Pelo menos se torna menos feliz, né? É verdade. Doutor Arnaldo, mais uma vez eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e passar todo o seu conhecimento, né, que é tão precioso, principalmente nos tempos atuais, né? E no livro as pessoas podem adquirir pela internet ou pela internet, né? Hoje em dia livrarias estão banidas. O livro não é considerado, Não vou indicar nenhuma infelizmente, não livraria. são considerados essenciais, né? Exatamente. Mas pela Amazon você compra fácil. Amazon. A Ok, eu vou Amazon colocar compra direitinho fácil o é a nome. melhor E distribuição. é um livro com custo super, super fácil, não tem problema nenhum, não é um livro caro e realmente vale muito mais. É o custo-benefício mais benefício É desses isso aí. dias. Tudo de Obrigado, bom, doutor obrigado, Denise. Arnaldo. E espero que as pessoas aproveitem. Com certeza vão aproveitar. Um É beijo. isso aí. Tchau.